Quantas oportunidades você vem perdendo ou já perdeu por deixar o medo te dominar? A oportunidade de viver um grande amor porque você tem medo de dizer aquilo que você sente pela pessoa, medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito. Então você fica no mesmo lugar esperando aquela pessoa vir falar com você, mas aí se ela também tem medo, vocês nunca vão saber o que uma sente pela outra. Perdendo a oportunidade de viver aquele sonho, aquele trabalho que você sempre desejou, mas por medo de pedir demissão para aquele trabalho chato, estressante que você não aguenta mais, você fica ali, paralisado, esperando um milagre acontecer, uma oportunidade bater a sua porta e dizer, não, tá tudo muito bem, tá tudo muito seguro, pode vir. O medo ele pode te impedir de fazer várias coisas. Ele pode te impedir de viver o seu melhor, de viver aquilo que você realmente deseja. Mas antes que você perca mais alguma oportunidade, eu resolvi gravar essa aula para te ensinar 5 estratégias de como você pode lidar com o medo. E dessa forma viver o seu melhor, viver aquilo que você realmente deseja. Porque assim, o medo, gente, ele não vai sumir. Né? Ele é inerente ao ser humano. E se ele sumisse, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui gravando esse vídeo para vocês, porque eu já teria morrido há muito tempo atrás. Né? A nossa espécie não existiria se não fosse o medo. Mas vocês já vão entender o porquê que eu tô falando disso. E antes de começar a aula, eu vou me apresentar, né? Talvez você não me conheça ainda. Eu sou a Carla Santos, eu sou especialista em inteligência emocional. E eu acredito que você nasceu para viver o seu melhor. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar neste processo. E se esse tema fez sentido já para você, se inscreve aqui no meu canal e deixa um likezinho e vamos divulgar esse conhecimento para amigos e amigas, vamos fazer essa corrente do bem. Então vamos lá, né? Chega de blá blá blá, vamos pro que realmente interessa. Antes de falar do medo, eu quero falar de emoção. Para você entender medo, é importante você entender o conceito de emoção. O que é emoção? Imagina o seguinte, que você está na frente de um tubarão. Você está cara a cara na frente desse tubarão. Essa ameaça, que é o tubarão, vai provocar em você uma reação automática. Suas pupilas vão dilatar, seu coração vai acelerar, você vai ficar pálido, e aí você vai fugir, ou lutar, ou vai ficar paralisado. O que aconteceu com você de forma automática é o que a gente chama de emoção. Então, o que seria emoção? Emoção é uma reação automática do corpo. É uma reação automática do corpo a um estímulo externo, no caso do tubarão, ou um estímulo interno. O estímulo interno pode ser um pensamento, uma lembrança. Eu tô lembrando de algo que aconteceu lá no meu passado. E aí isso me traz uma emoção boa, sabe? A emoção do amor, fico nostálgica. Eu tô lembrando de algo que não foi muito bom, algo que me machucou muito. Então eu já fico triste, já fico com raiva. Esses são os estímulos internos. E os estímulos externos são o que os nossos 5 sentidos captam. Por exemplo, a visão captou o tubarão. Mas eu posso ouvir uma música e essa música me lembrar daquela pessoa. E aí eu posso ficar triste porque eu não a tenho mais. Eu posso ficar muito feliz, né? Porque ela me remete a memórias muito boas do meu passado. Então a emoção é uma forma que a natureza encontrou para nos proteger. Porque pensa só, eu estando diante de um tubarão, se eu fosse raciocinar o que eu tenho que fazer diante dele, ele já teria me devorado. Então, o que a natureza pensou? Não, peraí, vamos ajudar as pessoas aí, né, a agir de forma rápida, sem ficar pensando muito, porque senão elas vão demorar e aí não vai funcionar, elas vão acabar morrendo. Então, a emoção, ela surgiu para quê? Para nos proteger, para nos auxiliar, para nos autopreservar. Então, se não fossem as emoções, nós não estaríamos aqui. Então, a emoção é um mecanismo biologicamente inteligente que a natureza encontrou para nos proteger. E cada emoção tem uma função específica.
Agora eu quero falar sobre uma diferença entre sentimento e emoção que todo mundo confunde, né? Então presta só atenção. A emoção é uma reação automática do nosso corpo. Eu tenho um estímulo, tenho uma emoção. Quando eu interpreto essa emoção, ou seja, quando eu dou um nome para essa emoção, quando eu trago ela para minha consciência, eu tenho um sentimento. Então, sentimento nada mais é do que uma interpretação daquilo que eu estou sentindo, ou seja, da minha emoção. Vocês entenderam o conceito de emoção? Eu vou te mostrar quais são as 7 emoções básicas do ser humano, conforme o Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional. As emoções são essas: raiva, tristeza, amor, repugnância, surpresa, felicidade e medo. Cada uma dessas emoções vão ter uma função específica, cujo objetivo maior é nos proteger. Por exemplo, a raiva aparece nos momentos em que nos sentimos confrontados, em momentos de aversão, de frustração, quando a gente quer fazer uma coisa e a outra pessoa vem e nos impõe uma outra coisa. Então, quando nos sentimos em conflito de querer algo e de fazer outra coisa. E a raiva, ela dá muita energia. Por quê? Eu preciso de energia para modificar aquela realidade que eu não quero. A tristeza, ela aparece quando a nossa percepção relaciona aquela experiência a uma perda. Então, é quando sentimos que perdemos algo. E aí ficamos mais introspectivos, né? Refletimos mais, ficamos mais de cabeça baixa, mais isolados, perdemos mais energia. Por quê? Porque o momento está nos exigindo uma reflexão sobre o que estamos fazendo da nossa vida. Então, essas são as 7 emoções básicas. Eu não vou me aprofundar nelas, porque o nosso foco é o medo. E o medo, gente, qual que é a função específica do medo? Nos proteger. Então, no curso aí da evolução humana, dentre essas emoções aqui, o medo com certeza é uma das mais importantes. Porque se não fosse o medo, nós não estaríamos aqui, né? Então, a função do medo é a proteção. É nos ensinar a importância, né, dos limites, a importância da autopreservação. Então, o medo surge quando estamos diante de uma ameaça. Por isso, existem 2 tipos de medo, porque essa ameaça pode ser algo da minha imaginação, como pode ser uma ameaça real. Então, quais são esses 2 medos? Um medo real ou um medo imaginário, que é uma criação da minha mente. O medo real, ele é mais fácil de lidar porque ele é real. O medo imaginário, ele é mais difícil porque aquilo que estamos imaginando, aquilo que pra gente é uma ameaça, existe só na nossa mente. Então, transcende a realidade. Esse medo aqui, o imaginário, ele vive muito no se. Ai, se acontecer isso, ai, e se? Ou seja, a gente sofre por antecipação. Então, além do medo, vem outras emoções, como a ansiedade, a preocupação e o estresse. E por que isso? Porque o cérebro, ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Então, se eu imagino o que está acontecendo, eu já estou vivendo esse medo, como se ele já estivesse acontecendo. Então, muitas vezes a gente sofre à toa, né, gente? Porque a nossa imaginação, ela é muito fértil. E a nossa mente mente pra gente o tempo todo. Por isso que é tão importante a gente conhecer o nosso modelo mental e entender de que forma que a gente está interpretando o mundo. Porque verdade por verdade não há. A verdade realmente é aquela que a gente cria. Então, que bom, porque a gente tem o poder de escolher qual significado podemos dar para as coisas, né? Nada vem com significado pronto. A gente escolhe dar o significado. Então, é sempre uma escolha, um poder de decidir de como eu quero viver a minha vida. E em relação a esse modelo mental, estão as nossas crenças, né? Aquilo que eu acredito ser verdade, tanto em relação a mim, quanto ao outro, quanto às experiências da minha vida, enfim, aos meus valores. Por exemplo, se eu acredito que eu sou uma pessoa insegura, crença essa formada por experiências que eu tive no passado. Se eu acredito que eu sou uma pessoa insegura, eu vou sentir medo
medo de falar em público, medo de expressar os meus sentimentos. Por quê? Porque eu tenho essa crença, eu realmente acredito. Ah, eu acredito que não existe homem fiel, vamos supor. Essa crença vai fazer com que eu, numa relação, tenha medo de ser traída. Por quê? Porque eu já coloquei na minha cabeça que todo homem é infiel. Entenderam a importância de você realmente conhecer o seu modelo mental? Então agora nós vamos para 5 estratégias que vão ajudar você a gerenciar o medo. Mas antes, gente, eu quero te pedir para você pegar o seu caderninho com a sua caneta para fazer essas anotações. E não só fazer, né? Porque a informação ela não tem utilidade se você não a coloca em prática. Então vamos lá. Primeira estratégia. Se conheça. Como eu já falei, se você não conhecer o seu modelo mental, você não vai entender o porquê que você sente medo de coisas tão pequenas, por exemplo. Por que eu sinto medo disso e a outra pessoa não sente, né? Conheça a sua história, as suas experiências, entenda de que forma você registrou essas experiências. Então, vamos lá. Primeira coisa. Anote aí os seus medos imaginários. Anotou? Aí você vai questionar, você vai analisar se na sua história você teve alguma experiência similar a essa que você tem medo. E aí você vai se questionar o seguinte: como que eu registrei essa experiência? Qual que é a verdade que eu tirei sobre ela? Provavelmente você registrou de uma forma negativa e a partir disso surgiu uma crença limitante. Então, após você identificar o medo, fazer a análise da sua história, né, e perceber de que forma que você registrou, você vai questionar quais foram os aprendizados que você teve dessa experiência. Então, a gente vai mudar o seu mindset. Por exemplo, montei um negócio e não deu certo, né? Então, isso me causou uma experiência ruim. Por quê? Porque atualmente eu sinto medo de montar coisas parecidas com aquela, de tentar um novo negócio, de pedir demissão lá da empresa e tentar um novo negócio. Por quê? Porque antigamente eu fiz e não deu certo. Então, eu fiz um mau registro dessa experiência. Como que eu vou fazer agora? Eu vou mudar a crença, mudar o registro. De que forma? Eu vou questionar que oportunidade de crescimento, de aprendizado eu ganhei quando eu montei o negócio e não deu certo. Eu aprendi que precisamos fazer um bom planejamento, eu aprendi que devemos escolher muito bem os nossos sócios, eu aprendi que não podemos misturar contas pessoais com contas da empresa. Com certeza você teve um grande aprendizado. Mas o que acontece, gente? O nosso cérebro, ele tende a focar muito no que é negativo. Então, quando você passa por uma experiência assim, de forte impacto emocional, você foca muito naquilo que você perdeu, naquilo que não deu certo. Então, muda essa chave, cria essa oportunidade de crescimento, de aprendizado, porque você vai ver, você vai começar a interpretar as suas futuras experiências de uma outra forma e dessa maneira não vai sentir esse medo, não vai sentir essa ansiedade. Por quê? Porque você percebe o erro como uma grande oportunidade de você aprender. Anotaram? Então vamos lá. Analise a sua história. Né? Identifique os seus medos. Perceba se na história houve experiências similares a esses medos que você tanto teme no momento presente. Ressignifique essas experiências. Pergunte quais foram as oportunidades de aprendizado. Feito isso, ok, você criou um novo registro na sua mente. E a segunda estratégia é o planejamento. Por que o planejamento te ajuda a gerenciar o medo? Porque nós temos medo do desconhecido. E quando você se planeja, você
tem mais consciência, mais clareza daquilo que você tem que fazer para chegar aonde você quer. Então, se você tá deixando aí a sua vida te levar, só esperando uma oportunidade bater a sua porta, com certeza você vai ter medo do que vai encontrar atrás da porta, né? Ou até não encontrar. Pode ser que essa oportunidade nunca chega, ou pode ser que essa oportunidade venha mascarada de outra coisa. Então, assim, as oportunidades nós criamos, mas para isso a gente tem que se planejar, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar, né? Se eu quero sair de um ponto A para ir para um ponto B, eu tenho que entender qual caminho é melhor eu percorrer, né? Quais são os possíveis riscos que eu vou encontrar, os possíveis obstáculos que eu vou encontrar nesse caminho. E se eu me planejo, eu me armo de recursos para poder sanar ou até eliminar esses obstáculos. Então eu deixo muito claro, eu deixo muito visível esse caminho. E aí, consequentemente, eu me torno mais segura. Eu consigo gerenciar esse medo criado pela minha mente por causa do desconhecido. Terceira estratégia é a ação. Por que que a ação é tão importante e te ajuda a gerenciar o medo? Você já ouviu falar de coragem? Coragem nada mais é do que agir mesmo com medo. Não é a ausência de medo, é você agir, é você colocar em ação, rompendo com aquela ilusão de ameaça. Lembra que eu falei do medo imaginário que você fica criando na sua mente? Às vezes você é tão criativo, fica criando várias ameaças e aí quando você age, né, você percebe que realmente nada a ver aquilo que você pensou, né, que tava indo tudo bem e era só uma ilusão da minha cabeça. Um exemplo, eu mandei uma mensagem para uma amiga e eu imagino que ela não tenha gostado da mensagem. Então, como eu tenho medo de perder a amizade dela, eu sofro, né? Eu imagino que ela não gostou da mensagem que eu mandei. E eu tenho medo de perder a amizade dela. Então, eu sofro porque eu já tô antecipando uma ameaça de perder a amizade. O que acontece? Se eu romper com essa imaginação, mandando outra mensagem para ela, ou ligando e dizendo assim, olha, você ficou brava comigo? Desculpa, eu escrevi a mensagem de uma forma tão rápida que pode ter te passado uma interpretação ruim, né? Uma mensagem ruim. E aí ela vai dizer, nossa, não, eu nem imaginei isso, tá tudo bem. Você vai dissolver esse medo de perder, né? Por quê? Porque você agiu, você rompeu com aquilo que você estava imaginando. Eu tenho medo de falar em público, vamos supor, porque na minha cabeça a plateia é uma ameaça. Então, se eu for lá e apresentar e receber elogios, os parabéns da plateia, eu vou fortalecer a minha crença de capacidade. E aquela crença de que a plateia é uma ameaça, ela vai se enfraquecer, porque eu agi. E aí eu vou me potencializar. Eu não vou ceder ao medo ficando na zona de conforto. Entenderam, gente? Então, assim, sentiu medo? É um medo que você nem sabe se vai acontecer? Se desafie. Sabe? Haja. Não fica pensando muito, não fica racionalizando muito, porque a sua mente, ela é muito criativa. E ela vai criar várias mentirinhas, várias historinhas para te auto-sabotar, para te deixar ali na zona de conforto. Por quê? Porque o cérebro quer te proteger. Então, se você interpreta como ameaça, ele vai te deixar ali, paralisado. E a quarta estratégia é identifique a necessidade. Aqui você vai fazer 2 questionamentos importantíssimos. Mas presta atenção nessa reflexão. Nós sentimos medo de perder aquilo que a gente acredita precisar. Ou seja, eu tenho medo de perder aquilo porque eu acho que eu preciso daquilo. Eu tenho medo de não conseguir aquilo porque eu acho que eu preciso, que eu necessito daquilo. Ou seja,
quando eu acredito que aquilo é uma necessidade, né? Que aquilo é condição para minha integridade física, mental, emocional, eu tenho medo de perder. Porque o cérebro entende que, estando com aquilo, eu vou me sentir mais segura, eu vou ter mais condições de viver, digamos assim. Então, um exemplo. Eu estou num relacionamento que eu não consigo terminar. Não consigo terminar. Eu tenho medo de me arrepender. Medo de me arrepender, medo de que eu faça uma escolha ruim, mas assim, a relação tá péssima. O que acontece? Eu criei uma necessidade no meu companheiro. Eu acredito que eu preciso dele para me sentir feliz. Eu acredito que eu preciso dele para me sentir mais segura. Eu acredito que eu preciso dele por N motivos. E como eu não quero perder aquilo que eu acredito que ele vá me dar, eu tenho medo de terminar a relação, né? Eu acredito que eu preciso do companheiro porque ele me faz feliz. Então, eu externalizo a minha felicidade. E todo mundo quer ser feliz. Então, se eu terminar com o companheiro, subentende-se que eu vou estar terminando com a minha felicidade. Vocês estão entendendo? Então, o questionamento que vocês vão fazer eu realmente preciso disso? Que eu estou com medo de perder? Eu realmente preciso? Eu realmente não consigo viver sozinha com ele? Sem ele? Vai se questionando. Muitas fichas vão cair. Aí a outra pergunta eu realmente tenho que conseguir isso que eu acredito que eu preciso? Eu realmente preciso? Porque o que acontece, gente? Quando você faz essas perguntas, outras reflexões, outras percepções e uma maior consciência vai surgindo em relação a você, em relação às suas possibilidades. E aí você pode chegar à conclusão de que você realmente não precisa. E esse medo, o que acontece? Se dissolve. Quando você chega à conclusão de que a felicidade, ela é uma escolha, ela é algo interno, você não vai ter medo de terminar com a pessoa. Não vai ter medo de ser infeliz sem a pessoa, porque você vai entender que a felicidade depende de você, né? Então, você não depende dessa pessoa para ser feliz. Vocês estão compreendendo? Então, são duas perguntas importantíssimas, que repetindo, né? Eu realmente preciso disso que eu tenho medo de perder? Eu realmente preciso disso que eu tenho medo de não conseguir? Então, essas duas perguntas vão te fazer refletir realmente se há uma necessidade. E você pode fazer outras reflexões, tais como: eu preciso, mas há outros caminhos? Há outras possibilidades? Como que eu posso conseguir isso de outras formas? Né? Como que eu posso conseguir isso, fazer com que isso dependa só de mim? Porque quando você foca naquilo que você não tem controle, por exemplo, o outro, você fica muito ansioso, porque você vive de expectativa. Você fica esperando o outro fazer aquilo que você quer, porque você espera se sentir bem, mas o outro tem que agir no roteiro que você escreveu para ele. E as pessoas são diferentes, né? Cada um age conforme os seus valores, as suas crenças. As pessoas são únicas, então realmente impor que o outro faça e haja conforme você quer, é você realmente se desgastar, né? É você lutar com uma coisa que você não tem controle, você não vai ganhar, porque não depende de você, depende só dele. Então, essas duas perguntas vão te levar a muitas reflexões e dissolver esses medos aí imaginários. E a quinta estratégia é a meditação. A meditação é importantíssima, porque ela traz a sua atenção para o momento presente. Então, se você fica sofrendo de antecipação,
fica sofrendo de ses, ai, se acontecer isso, ai, se acontecer aquilo, e isso vai te dando uma ansiedade, uma preocupação, né, e um medo. O que a meditação faz? Ela traz a sua atenção pro aqui e pro agora. Então você começa a focar no que realmente está acontecendo. E dessa forma você desenvolve um domínio maior sobre os seus pensamentos, né? Sobre a sua mente. E quando você trabalha a respiração lenta e profundamente, não atinge só os pulmões, mas também vai direto lá para o cérebro, no sistema límbico, que é responsável pelo julgamento das emoções e da memória. E existem vários tipos de meditação, né? Eu gosto muito daquelas guiadas que tem no YouTube. Então não tem desculpa para você não meditar. Nos primeiros dias pode ser que você não consiga chegar até o final, mas persista, porque os benefícios que você vai ter depois da meditação vão ser muito maiores do que aquela pontinha de paciência que você vai ter no início. Tá bom, gente? Então eu espero que tenha feito sentido para vocês essas 5 estratégias. E lembrando, o medo é uma emoção boa, sim. Por quê? Porque te protege, te ensina a ter limites, né? Te ajuda a ter discernimento sobre até onde você pode ir, te ajuda a criar recursos para você sobreviver. Então a emoção do medo é uma emoção boa, sim. O que a torna prejudicial é a falta de gerenciamento dela. Então usem aí essas 5 estratégias que eu tenho certeza que você, se colocá-las em prática, não vai perder mais nenhuma oportunidade, né? Aquela oportunidade que vai fazer você viver realmente o seu melhor e aquilo que você quer. Então, se você gostou aí das 5 estratégias, já dá um like, que eu pedi lá no início, se você ainda não deu. E me segue aqui para ficar por dentro de todas as aulas que virão. Beijo!